Dali, rapaz, e chegou o nosso grande momento, a grande hora da gente começar a falar sobre SEC do trato aerodigestivo. Uma aula um pouquinho mais longa, vocês vão ver que são as questões um pouquinho mais difíceis, que tem bastantes detalhes aí importantes, mas que a nossa ideia é eliminar todas elas, eliminar suas dúvidas e você conseguir responder qualquer questão sobre esse assunto na sua prova, tá bom? Vocês vão ver que tem questões, inclusive, discursivas, tá bom? Eles cobram isso aqui de uma maneira discursiva nas provas também, tá certo? E é isso que a gente vai desmistificar hoje aqui, tá bom? Então segura aí, já deixa um cafezão nervoso aí do lado e vamos embora na aula de SEC do trato aerodigestivo. Galera, a gente fala de SEC do trato aerodigestivo, a gente não consegue falar, a gente não consegue deixar de falar sobre a epidemiologia, principalmente cigarro e álcool. Tabagismo e etilismo está muito envolvido com a carcinogênese desses tumores, tá bom? Infecções por HPV e EBV, alguns tipos específicos de SEC também aparecem, a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa. Além disso, um conceito importantíssimo de SEC aqui é o conceito de cancerização de campo. Quando a gente fala de que você está expondo a sua mucosa aerodigestiva superior a agentes carcinogênicos, toda essa sua mucosa vai ter chance de gerar um tumor primário. Isso é cancerização de campo, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente tem esse conceito, quando a gente sabe que a gente pode ter câncer de boca ao mesmo tempo que câncer de laringe, por exemplo, ou faringe, a gente precisa investigar todos esses sítios. Se a gente achou um câncer, a gente investiga todos eles. É exatamente isso o que a cancerização de campo traz pra gente. E aí, quando a gente fala de SEC em cabeça e pescoço, eu trouxe aqui uma rotina. A gente sempre tem que lembrar dessa rotina para a gente conseguir fazer um estadiamento completo e de todo o trato aerodigestivo desse paciente. Primeiro, exame físico completo, pessoal. Palpação do pescoço, oroscopia, faringoscopia, laringoscopia com nasofibroscópio, a gente tem que ver tudo, tá certo? Exames de imagem completos, tomografia de face, pescoço e tórax com contraste, para a gente conseguir estadiar bem esse tumor. Endoscopia digestiva alta também é mandatório, achou um câncer de boca, não tem nada a ver com esôfago, não tem nada a ver, mas você tem que fazer porque você tem que investigar em toda a mucosa do trato aerodigestivo superior algum outro tumor primário. Quando você tem suspeita de invasão de árvore brônquica, de via aérea, fazer uma broncoscopia também pode ser uma boa ideia. Isso aqui, pessoal, é a rotina do SEC da cabeça e pescoço. Falou em SEC, a gente tem que lembrar desses exames complementares, desse exame físico completo, para a gente investigar outros primários por conta desse conceito. Vocês vão ver que questões perguntam exatamente sobre isso, tá bom? Cancerização de campo, conceito importante já no começo dessa nossa conversa. Dá uma olhada aqui. Questão da cabeça e pescoço da USP de 2020. Homem de 60 anos, tabagista, 45 anos, maço, diagnosticado com um SEC localizado totalmente na borda lateral direita da língua oral, estadio clínico 4A. Não se preocupa que a gente vai falar sobre câncer de boca de uma maneira um pouquinho mais densa, tá bom? Eu trouxe essa questão para conceituar, para introduzir esses conceitos para vocês. Sobre os exames que devem ser solicitados para avaliação pré-operatória desse paciente devido à justificativa, assinale a alternativa correta. Dá um pause, tenta você desvendar essa questão antes de mim. A gente já volta. Conseguiu? Conseguiu identificar um pouquinho as questões? Sentir como é que eles perguntam isso? Vejam que são questões um pouquinho mais elaboradas. Vamos de cima para baixo. Letra A. Pesquisa do P16 por imunistoquímica no espécie de biópsia, pois determina a modalidade de tratamento. Pessoal, aqui está errado, a gente vai ver melhor isso. Mas o P16 está envolvido com a infecção por HPV e que está descrito para carcinomas de orofaringe, tá bom? Então, boca está errado. Letra B, endoscopia digestiva alta para se avaliar a presença de segundo tumor primário que pode acometer até 12% dos pacientes, como este. Galera, é exatamente isso aqui. A endoscopia digestiva alta está indicado, aquilo que eu falei até de exemplo. Câncer de boca, a gente tem que fazer aquela nossa rotina CCP para a gente não deixar passar nada. Vamos ver porque as outras estão erradas. Letra C, nasofibrolaringoscopia, temos que fazer também. Avaliar a extensão da lesão primária para valécula e contiguidade, a ver se é o acometimento da musculatura profunda da língua. Pessoal, aqui não vamos confundir os conceitos. A gente vai fazer uma nasofibrolaringoscopia para quê? Para achar outros tumores primários, certo? A gente vai avaliar o nariz, a gente vai avaliar a laringe também para isso. A gente vai fazer a tomografia, a gente vai ter que avaliar essa extensão do tumor? É lógico que a gente precisa.
Só que a gente faz isso com uma tomografia para fazer o estadiamento do tumor, tá bom? Aí estadiamento daquele tumor de boca, tá certo? Então letra C está errada por isso. Ele confunde estadiamento do tumor com a investigação de outros primários com cancerização de campo. Letra D. Isso aqui é o PET-CT, para avaliação metastática à distância. Pessoal, a gente vai avaliar metástase à distância com tomografia ou ressonância, tá bom? No pescoço, cabeça e pescoço pode ser tomografia ou ressonância, no tórax pode ser inclusive uma tomografia. O PET ele tem uma indicação bastante restrita na cabeça e pescoço, tem indicações bem precisas e não é para avaliar assim de início metástase para investigação pré-operatória, tá certo? Então, resposta aqui dessa questão, letra B, uma ótima questão para a gente começar a discutir sexo. Aqui o nosso diagnóstico ele vai basear num tripé. Primeiro deles, a biópsia. Sempre que possível, tentar fazer uma biópsia do tumor primário, uma biópsia incisional do tumor primário. Abriu a boca, viu um caranguejão lá, você vai tirar um pedaço para tentar diagnosticar, mandar para análise anatomopatológica. Além disso, a gente pode fazer também PAF do linfonodo cervical. Às vezes você olhou boca, olhou nariz, olhou faringe, laringe, não encontrou nada, mas o cara tem uma bolota lá. A gente pode fazer aquela PAF, primeira investigação. Lembra que a gente discutiu na primeira aula? PAF do linfonodo cervical, também é um método diagnóstico. Além disso, imunohistoquímica. Para alguns tipos de tumor, a gente vai ver relacionado ao HPV, tem tumores relacionados ao EBV, ao Epstein-Barr. A gente também pode fazer imunohistoquímica para tentar direcionar o raciocínio. É nosso tripé diagnóstico aqui com relação ao sexo, tá bom? E a gente faz isso por conta do estadiamento, para a gente estadiar também esse tumor. É o nosso próximo passo. Diagnosticou o tumor, vamos estadiá-lo. E aí, pessoal, como é que funciona o estadiamento TNM? Depende do quê? Do sítio do tumor. A gente vai ver que cada região da cabeça e pescoço é uma região diferente. Quando a gente fala de SEC de cabeça e pescoço, na verdade a gente está sendo muito abrangente. A gente está falando de uma série de SECs e uma série de doenças diferentes. SECs de nariz, por exemplo, é diferente do de boca, que é diferente do de laringe, que é diferente do de orofaringe. Então, o estadiamento TNM depende. Vocês vão ver que as questões cobram de vocês conhecimento sobre esse TNM. Aí você fala para mim que não vai conseguir decorar tudo e eu concordo com você. Até porque mesmo quem é especialista, às vezes tem uma dúvida ou outra e não consegue decorar tudo. E aqui vem o meu outro jump off the cat, outro pulo do gato para vocês acertarem essas questões na prova e terem um conceito geral de TNM de cabeça e pescoço. Não é válido para todos eles, tá certo? Mas uma boa parte, isso aqui funciona, essa regrinha funciona. É a regrinha do 2 e do 4. Se você gravar 2 e 4, você grava o estadiamento da grande parte dos tumores de cabeça e pescoço. Isso é muito legal, porque se você tem essa ideia na cabeça, na hora da sua prova, às vezes você consegue garantir uma questão, uma pessoa que não sabia, nunca viu isso aqui, perde, tá certo? Um detalhe besta. Como é que funciona? O estadiamento T de tumores de cabeça e pescoço, de SECs de cabeça e pescoço, você tem que gravar o 2 e o 4. Quando a gente fala em T1, a gente está falando em tumores menores do que 2 centímetros. O T2, entre 2 e 4 centímetros. O T3 é aqueles acima de 4 centímetros, viu que fica muito fácil. E o T4? O T4 é quando esse tumor já não está mais restrito ao sítio primário, ele já invade estruturas adjacentes, tá certo? Quando ele é operável ainda, ou seja, você ainda consegue removê-lo cirurgicamente, ele é um T4A. Quando isso não é mais possível, quando ele é inoperável, você classifica ele como um T4B, tá certo? Sabendo isso aqui, guardando 2 e 4, você já garante o conhecimento do estadiamento T de boa parte dos tumores de cabeça e pescoço. Aquilo que fugiu um pouquinho da regra, eu vou conversar com vocês aqui e vou chamar a atenção para isso, tá certo? Assim como o estadiamento T, o estadiamento N também é muito fácil de gravar. Antes disso, vamos só dar uma olhadinha, eu comentei com vocês antes aqui, ó. T4B inoperável, né? O que é inoperável na cabeça e pescoço, tá bom? Isso aqui eu nunca vi talvez uma questão exatamente sobre isso, mas é importante vocês saberem também, porque pode aparecer, né? Primeiro, invasão de carótida comum ou interna, isso aqui tudo contraindica a cirurgia. Ou porque é incompatível com a vida, tá bom? Você fazer uma cirurgia dessa, ou porque a morbidade de você fazer isso numa cirurgia é maior, inclusive, do que a do próprio câncer, tá bom? Então isso aqui são critérios já bem estabelecidos de inoperabilidade, como invasão de carótida comum interna, invasão de fáscia pré-vertebral, invasão de espaço mastigatório, acometimento da base do crânio, tá certo? Necessidade de glossectomia total, isso aqui não é todo serviço que contraindica a cirurgia, mas é uma contraindicação também.
necessidade de exenteração bilateral de órbitas, tá bom? Isso aqui para vocês terem noção. Quando a gente faz o estadiamento desses pacientes, a gente sempre procura esses itens para saber se a cirurgia não vai ser pior para o paciente do que o tratamento paliativo, por exemplo, tá bom? Quando isso é presente, ele é um T4B. Então, aí sim, eu falei do T, agora o N. Falei também, existe uma regrinha para vocês gravarem, ainda no nosso pulo do gato aqui. Isso aqui fica muito tranquilo para vocês verem as questões. Aqui eu deixei por escrito, vocês vão gravar o número 3 e o número 6. Eu acho que fica mais fácil se vocês forem acompanhando comigo aqui pela imagem. Eu acho que fica mais gráfico e mais fácil de vocês entenderem. Pescoço N0 é quando você não tem linfonodomegalias. Pescoço N1 é um linfonodo ipsilateral a lesão, aqui ó, menor do que 3 centímetros, é um linfonodinho pequenininho, isso é o N1. O N2, pessoal, é quando você tem ainda assim um único linfonodo, um N2A, um único linfonodo ipsilateral, só que agora de 3 a 6 centímetros. Ou seja, ele aumentou um pouquinho, lembra? O 3 e o 6. O N2B é quando você tem múltiplos, aí sim, ao invés de um só, agora você tem vários no mesmo lado do pescoço. Aí você classifica como um N2B, ainda de 3 a 6. O N2C, repara que é uma escadinha, né? A gente vai aumentando. O N2C é quando você tem linfonodo agora contralateral, agora não é mais só de um lado do pescoço, ele foi para o outro lado, aumentou um pouquinho. Aí você tem N2C, isso tudo abaixo de 6 centímetros. Por quê? Porque justamente quando qualquer linfonodo passa de 6 centímetros, está aqui, ele vira um T3A. Um N3A, ou seja, linfonodo acima de 6 centímetros, certo? E quando ele tem um extravasamento extranodal, é esse N, extravasamento capsular N positivo, ele vira um N3B. E aqui, pessoal, você vai começar a entender por que a gente nunca faz a biópsia excisional de um tumor de cabeça e pescoço, de um linfonodo, antes de fazer uma PAF. Esse paciente, às vezes ele tinha um linfonodo pequenininho, ele era um N1 aqui, ó, linfonodo pequeno, menor do que 3 centímetros. Aí você foi lá e meteu o bisturi para tirar esse linfonodo, abriu a cápsula desse linfonodo, você fez com que esse linfonodo tivesse um extravasamento. O que você fez com esse cara? Você condenou ele a passar de um N1 para um N3B, é o pior estadiamento que a gente tem. Agora você começa a entender e ligar os pontos. Por que você fazer uma PAF, mesmo que às vezes você não defina, é muito menos nocivo para um paciente do que de cara já meter uma biópsia incisional ou excisional do linfonodo. Entendeu? Agora você começa a juntar as peças e ficar mais claro, por conta desse detalhe. Tá certo? Olha o tanto de prognóstico que você tira desse paciente ao fazer uma biópsia, por exemplo, de um linfonodo que você não sabe o que é, né? Estadiamento N, então ficou bem tranquilo para vocês acompanhando e saberem disso. Além disso, pessoal, o tratamento de um modo geral do SECS, ele depende muito, a decisão do tratamento, de como tratar, depende muito em torno do prognóstico e da morbidade. A gente está falando de cabeça e pescoço, a anatomia é muito rica, estruturas que são fundamentais para a gente continuar com uma funcionalidade boa, tá certo? E o que a gente tem que ponderar? Primeiro, se essa cirurgia, por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia, se a gente consegue tirar com margens livres, certo? Segundo, a gente está falando de tumor primário, mas a gente nunca pode esquecer do tratamento do pescoço. A gente vai fazer ou não um esvaziamento cervical, aquilo que a gente conversou agora, certo? Eletivo, terapêutico, vai depender do status linfonodal do pescoço do paciente. Radioterapia, se a gente vai fazer como tratamento principal ou até mesmo como adjuvância, tá bom? E a quimioterapia, também como adjuvância ou tratamento principal associado à radioterapia. E aqui embaixo tem um conceito bem legal. Para SEC de cabeça e pescoço, carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, a gente não faz neoadjuvância, não existe neoadjuvância. Como às vezes pode acontecer, por exemplo, adenocarcinomas, etc. No SECs, no trato aerodigestivo, não existe. Existem protocolos de pesquisa, existem situações de exceção, mas de regra, de modo geral, não há neoadjuvância em SEC de cabeça e pescoço. Ou você vai fazer um tratamento cirúrgico exclusivo, ou cirúrgico com adjuvância, pode ser com rádio ou quimioterapia, ou um tratamento principal quimio-radioterápico, tá bom? Isso aqui é bem legal também, porque se uma questão falar para você num SEC de cabeça e pescoço de neoadjuvância, você pode já excluir porque está errado, tá bom? Isso aqui é uma linha do quão avançado é o tumor e do que a gente geralmente faz, para vocês lembrarem. Tumores precoces, por exemplo, T1, T2, N0, N0, são os estadios 1, 2, geralmente a gente faz ou uma cirurgia conservadora ou radioterapia isolada. Você vê que a gente consegue controlar e tratar de uma maneira muito mais tranquila esses tumores.
partir do momento que você avança no estadiamento deles, isso vai se tornando cada vez menos verdade. Nos tumores T4, que invadem estruturas adjacentes, quando ele é operável, a gente tem que fazer uma cirurgia mais agressiva e quimio radioadjuvante muitas vezes. Você vê a importância de diagnóstico precoce. Quando é T4B, ele é inoperável, é o último item dessa nossa seta de prognóstico aqui, tá bom? E aí a gente falou de cirurgias agressivas, etc. A gente tem alguns tipos de reconstruções. Como é que a gente pode reconstruir esses pacientes? Primeiro com enxertia de pele. Pode retirar uma lesão, às vezes é pequeno, tem um fundo bom, um fundo de ferida operatória boa, você pode enxertar. Fechamento por segunda intenção, principalmente boca, por exemplo, muitas vezes a gente deixa cicatrizar por segunda intenção. Fechamentos primários, né, o que a gente sempre tenta fazer, unir A com B, Lé com CRE. Retalhos locais, principalmente em face, você pode fazer inclusive diversos tipos, existem livros só sobre isso. Retalhos à distância, por exemplo, quando vai reconstruir defeitos maiores, quando a gente precisa tirar maior quantidade de tecido, retalhos pediculados, inclusive microcirúrgicos, o pessoal da plástica faz muito bem, o Augusto conversa com vocês sobre isso. Podemos colocar inclusive fixações como placas e parafusos, principalmente em esqueleto facial, né? O que é ruim quando a gente está falando de radioterapia adjuvante, quando a gente acha que vai ter necessidade de radioterapia adjuvante, placa e parafuso é uma estratégia um pouco ruim, né? Às vezes precisa ser feita, mas ela não é tão boa, a gente já precisa saber isso, tá bom? Alguns detalhes de reconstruções para vocês. Além disso, as indicações aí sim, tratamentos adjuvantes, aquilo que eu falei, quando é que a gente faz? A gente operou, quando é que a gente tem que lançar a mão de tratamento adjuvante? Isso aqui é legal também, que questões pegam exatamente sobre isso. Indicações de radioterapia, isso é claro que varia um pouco de cada tumor, mas de novo, gravando de uma maneira geral isso aqui, esses conceitos, vocês conseguem acertar as questões, tá? Indicações de rádio. Quando a gente está à frente de um tumor T4, no pré-operatório a gente já sabe que é um T4, a gente já sabe que ele vai fazer radioterapia adjuvante depois, tá bom? A gente vai confirmar no anátomo patológico, é lógico, mas um T4 tem indicação de radioterapia adjuvante. Além disso, margens comprometidas ou exíguas, isso aqui é indicação de radioterapia, ficou tumor lá. Se ficou tumor, você vai precisar ser mais agressivo e vai fazer radioterapia adjuvante. Quando você tem invasão perineural ou vascular, isso aqui é um sinal bem ruim de invasão no anatomo patológico. Vamos fazer radioterapia. N positivo. Você fez um esvaziamento linfonodal, se é terapêutico, a gente sabe. Agora, às vezes é um eletivo, veio micrometástase, que a gente não sabia. N positivo é indicação de radioterapia adjuvante, tá certo? Manda ver queima esse pescoço. Agora, quando que a gente faz quimioterapia? A gente está pensando em cenários piores, tá certo? Primeiro, margens comprometidas, ficou tumor, às vezes ficou tumor até macroscópico lá. A gente sabe que vamos ter que fazer quimioterapia nesse paciente. E outra, aquele N positivo, lembra que a gente viu o N, que é o extravasamento extranodal, extracapsular do linfonodo? Quando ele está presente no anatomo patológico, a gente vai ter que fazer quimioterapia. Olha o quão ruim é ter esse N3B, tá certo? Indicações então de rádio e de quimioterapia. Isso aqui é bem legal para vocês gravarem. Olha essa questão. Tenta responder essa questão do ano passado, da prova da cabeça e pescoço da USP. Você vai ver como que é importante essa nossa discussão. Eu já volto aí. Prontos? Vamos responder junto agora? Sobre indicação de tratamento adjuvante para SEC de cavidade oral, por favor, selecione a alternativa correta. Você vê que eles são bem educados, pelo menos, né? Letra A. Micrometástases linfonodais, ou seja, um pescoço que é positivo, tá bom? São indicação de quimioterapia e radioterapia adjuvante? Pessoal, não. Pescoço positivo é indicação de radioterapia adjuvante. Quimioterapia, lembra? É quando a gente tem extravasamento extranodal e margens comprometidas. Letra B. A associação de quimioterapia e braquiterapia adjuvantes é uma boa opção terapêutica em carcinomas epidermoides estadio 1 de cavidade oral. Pessoal, primeiro que a gente vai ver câncer de boca também, estádio 1 de cavidade oral, a gente também não precisa fazer isso. Mas outra, a gente não falou em nenhum momento de braquiterapia, tá certo? Então, quimio e braquiterapia adjuvante a gente não comentou, tá errada a letra B. Letra C. Profundidade de invasão do tumor primário entre 3 e 5 milímetros é indicação de radioterapia adjuvante pelas atuais diretrizes do ICC, a JCCS, do TNM. A gente vai ver boca com calma, não fica desesperado, essa alternativa está errada. Invasão de tumor de 3 e 5 milímetros é um tumor estadio 1,
também. É um tumor T1, tá certo? Então a gente não vai precisar de radioterapia adjuvante por essa indicação, tá? Mas fica tranquilo, não se desespera, a gente vai ver isso aqui, você vai entender isso aqui daqui a pouco, tá? Letra D, ressecções com margens comprometidas e presença de extensão extranodal e linfonodo metastático são indicações de quimioterapia e radioterapia adjuvantes. Essa banca leu a nossa aula, viu a nossa aula, discutiu com a gente exatamente isso aqui. Corretíssima, linda a letra D. Tá bom? Entenderam? Vocês viram a importância de saber quais são essas indicações e do que a gente tem que prestar atenção no SECs de cabeça e pescoço para indicar a adjuvância, certo? Aí aqui, pessoal, é nosso roteirinho mesmo dos sítios anatômicos de onde a gente pode encontrar SECs. De uma maneira bastante didática, vamos dizer assim, os principais, né? Que a gente coloca, a gente vai tentar seguir essa ordem aqui, tá certo? Primeiro deles, nasofaringe, pessoal. A nasofaringe. A faringe é dividida em nasofaringe, que está atrás do nariz, orofaringe, atrás da boca, e laringofaringe, ou hipofaringe, que está atrás da, como se fosse da laringe mesmo, né? Falando de nasofaringe, pessoal, a gente não costuma ter muitas questões na prova de cirurgia de nasofaringe, tá bom? Mas é importante vocês saberem também. Primeiro porque linfoepitelioma tem um rico infiltrado inflamatório, é um tipo de lesão da nasofaringe bastante comum também. Os SECs de nasofaringe são mais comuns em homens e eles são divididos em graus de diferenciação. E aqui que vem uma das informações mais importantes dos SECs de nasofaringe. O tipo 3, que é justamente o mais comum e mais agressivo, ele é mais indiferenciado, ele tem relação com infecção ao vírus Epstein-Barr, ao EBV. Por isso que a gente fala de nasofaringe, a gente sempre lembra do EBV. Ele pode ou não estar relacionado, é lógico, mas o tipo 3 está bastante relacionado ao EBV, que é mais agressivo, tá certo? Isso aqui é uma das informações mais importantes que a gente precisa saber para a nasofaringe, né? Geralmente ele é diagnosticado como um primário oculto, ou seja, a gente olha a nasofaringe e não acha um linfonodo no pescoço, faz uma punção desse linfonodo, por exemplo, e vem metástase de SEC, às vezes até mesmo com a imunohistoquímica para a pesquisa do EBV, né? Mas o ideal é a gente fazer justamente a biópsia do primário, a gente fazer o exame endoscópico, olhar a nasofaringe, olhar uma área estranha, biopsiar primariamente e é isso aí, tá bom? Tratamento também geralmente é quimio-radioterápico, tá bom? Por isso que ele não costuma cair muito nas provas de cirurgia. Mas ele pode ser operado também, principalmente quando necessidade de resgate, tá certo? Esse então SEC de nasofaringe. Vamos para orofaringe. Esse aqui é bem importante, tá bom? A gente precisa saber, porque ele tem bastante detalhe assim, e bastante comum também, e as provas gostam da orofaringe. Antes de mais nada, vamos entender onde que está a orofaringe. Na parte superior e inferior ali, tudo bem, vocês sabem, né? Abaixo da nasofaringe, acima da hipofaringe. Agora, o que delimita? O que é boca anteriormente e o que é orofaringe posteriormente? Até onde vai esse limite? Parece às vezes um negócio meio besta, básico de começo de faculdade, mas às vezes a gente esquece mesmo. Isso é importante para a gente conseguir delimitar o que tem na orofaringe e o que tem na boca, né? Então, existe um arco aqui, eu deixei desenhado para vocês esse esqueminha. Existe um arco aqui, ó, tá em pontilhado azul. Esse arco é o que divide. O que está anterior a esse arco é boca e o que está posterior aqui no fundo é a orofaringe. E o que faz esse arco? Inferiormente na língua, justamente são as papilas circunvaladas da língua, o V lingual. O que está posterior ao V é a orofaringe. Nas laterais são os pilares amidalianos anteriores, ou palatoglossos, tá bom? Isso aqui divide o que está para frente boca e o que está para trás a orofaringe. E acima é a divisão entre o palato duro e o palato mole. É justamente a divisão desses dois. É importante por quê? Porque você fala de úvula, você não está falando de boca, você está falando de orofaringe. Você está falando de amígdalas, tonsilas amidalianas, você está falando de orofaringe. E outra, quer ver? Quando você fala de língua, de base de língua, ou seja, o terço posterior da língua, você está falando de orofaringe. Por isso que é importante você dizer onde da língua que você está falando. Ou seja, a língua não necessariamente está na boca, pode estar na orofaringe. E tem diferença de comportamento, tá certo? Então, limites da orofaringe. Outra coisa, a gente precisa falar de fatores de risco, porque aqui na orofaringe existe um detalhe bem importante. A gente tem SECs de orofaringe relacionado àqueles fatores de risco clássicos do SEC de cabeça e pescoço geral, que é o etilismo e tabagismo, a nossa duplinha dinâmica que sempre nos acompanha, certo? Aí vai ser aquele padrão, aquele fenótipo de paciente que a gente já está acostumado, tiozeira, que é mais idoso, enfim, que bebe, que fuma e que é tigrão mesmo, tá certo?
Além disso, é um extremo, né? É lógico que tem espectros nisso, mas tem um outro extremo. Além do fator de risco etilismo e tabagismo, SEC de orofaringe também tem associação ao HPV. A infecção por HPV na orofaringe pode levar ao aparecimento de um SEC de orofaringe. Porém, o que muda? Assim, o que tem de diferencial que você precisa saber disso? Como tem essa diferença, as provas cobram mesmo. Primeiro, geralmente ele é associado ao HPV 16 e 18, tá certo? Ele tem um melhor prognóstico com relação aos SECs derivados do álcool e do cigarro. Inclusive, o estadiamento deles muda, e eu vou mostrar para vocês como que muda. Geralmente, homens e mulheres têm a mesma incidência, tá certo? Diferente dos SECs com etilismo e tabagismo, que aí os homens ainda ganham. A idade, a faixa etária é um pouquinho mais baixa, ó, são adultos jovens, 40 a 50 anos. Geralmente com carga tabágica pequena ou ausente. Presta atenção que às vezes a questão ela coloca isso, paciente que não fuma e não bebe. Ele já está querendo dizer para a gente que talvez seja um câncer HPV induzido. E tem um marcador indireto, tá bom? Isso aqui é um marcador indireto de infecção ao HPV. É um daqueles genes, daquelas proteínas reparadoras de tumor, tá certo? Quando você tem um P16 positivo, quer dizer que a infecção por HPV existe, certo? E aí aqui eu deixei, ó, é um fenótipo com uma pessoa mais bonitão, que não fuma, não bebe, mais novo e tem um câncer de faringe, de orofaringe, tá certo? Esse aqui é o famoso HPV positivo. P16 não é porque está relacionado ao HPV 16, não. Isso aqui foi uma coincidência, tá bom, pessoal? Olha essa questão aqui. Você veja que é bem em cima, é bem direto. Ó. Nos casos de carcinoma de células escamosas da orofaringe, ou seja, SEC de orofaringe, um fator de bom prognóstico obtido pela biópsia pré-operatória, o que é? Presença de P16 positivo. Isso quer dizer que esse tumor é relacionado ao HPV e não ao cigarro e álcool, tá certo? Isso aqui melhora em muito o prognóstico. O quadro clínico dessas lesões, é independente se é HPV ou não. Lesões ulceradas, friáveis, com bordas elevadas, dolorosas, aquela lesão ulceroinfiltrativa, às vezes, que tem na orofaringe. Sensação de corpo estranho, a gente fala em voz de batata quente, tá? Alto risco de metástase cervical, principalmente aqueles que são relacionados ao HPV. HPV ele dá metástase cervical com degeneração cística. Lembra da nossa primeira aula? Um diagnóstico diferencial de massa lateral cística? É justamente metástase linfonodal de SEC de orofaringe relacionado ao HPV. Ele tem essa característica e às vezes até metástases volumosas císticas, tá bom? Mas isso também não interfere tanto no prognóstico, apesar de ser volumosa, né? Isso que faz esse quadro ser bem mais bonzinho, vamos dizer assim, tá? O diagnóstico desses tumores, então, vai respeitar aquela nossa tríade, tá bom? Aquele nosso tripé. Lembrar sempre da imunohistoquímica ou até citoquímica para a pesquisa do P16, tá certo? Que vai estar relacionado ou não ao HPV. O estadiamento deles, pessoal, aquilo que eu falei que muda. Quando a gente fala de HPV negativo, a gente está falando dos SECs que vieram do álcool e do cigarro. Então, tabagismo e etilismo é igual a rotina de SEC CCP por conta da cancerização de campo. Exame físico, endoscópico e radiológico completo, tá certo? É igual aquilo que a gente já viu para todos os outros tumores, tá bom? E aí, o TNM é igual a todos os outros que a gente viu. Repara, 2, 2 e 4 maior que 4 em várias estruturas. É aquele nosso esquema do TNM que a gente já conhece, tá certo? O N, eu botei de novo, é a mesma coisa, a mesma história, para vocês lembrarem de como funciona esse degrauzinho dos linfonodos cervicais. Agora, dá uma olhada quando ele é HPV positivo. A gente está falando de pacientes que não são tabagistas. E aqui muda, pessoal. Por que muda? Porque se a gente não está falando de fatores que dão carcinogênese em toda a mucosa do trato aerodigestivo, HPV só está relacionado à orofaringe, a gente não precisa fazer a investigação de outros primários ocultos. Por quê? Porque não vai ter interferência em nenhuma outra mucosa. A gente só vai ter que fazer o estadiamento daquela mucosa, daquele câncer da orofaringe específico. E aí muda porque o exame físico completo continua sendo necessário. Você vai continuar fazendo o exame físico completo. Só que agora, os exames de imagem para estadiamento ou exames auxiliares endoscópicos, você não vai precisar fazer para fazer a investigação de outro primário. Você vai fazer a tomografia de cabeça, pescoço e tórax com contraste, para estadiar aquele tumor, o TNM daquele tumor. E isso às vezes é cobrado em prova, tá bom? Essa diferença e querem que você confunda
e que você patine nessa situação. Mas se você entender o conceito, pronto, você não erra mais nas questões. E olha aqui o estadiamento TNM desse paciente. O M é igual para todos, né? M0 sem metástase à distância, M1 com metástase. Mas olha o estadiamento HPV positivo. O T é igualzinho o outro, é igualzinho o nosso esquema já, o 2 e 4, tá certo? Só que ele não tem 4B, ou seja, nenhum deles é considerado irressecável. Olha só o quão melhor é o estadiamento de um tumor de HPV. O N, ele é dividido somente em linfonodos ipsilaterais ou contralaterais, maior ou menores do que 6 centímetros. Aqui não tem o 3, aqui é só o 6. N0 sem linfonodo, N1 é ipsilateral do mesmo lado, menor do que 6. O N2 já é quando você tem outro lado, menor do que 6, e o N3 é quando tem maior do que 6. Veja que é muito mais simples, é muito mais tranquilo esse estadiamento, tá bom? Isso é estadiamento HPV positivo. Com relação ao tratamento, pessoal, pode ser cirúrgico ou ele pode ser quimio-radioterápico, tá certo? Aqui depende, a gente vai ver o que puxa para cada lado daqui a pouquinho. Com relação ao esvaziamento cervical, lembra que a gente olha sempre o tumor primário e o pescoço quando a gente fala de CCP. O pescoço, a gente vai fazer, quando o pescoço é N0, quando que a gente faz o esvaziamento eletivo? A partir de T2, ou seja, a partir de T2 a gente já está autorizado a fazer um esvaziamento eletivo, certo? E geralmente qual que a gente faz? Aquele seletivo supra-homoioideu, níveis 1, 2 e 3, certo? A gente considera, principalmente em alguns tipos de tumor, na loja tonsilar, que tem uma rica drenagem linfática, estender um pouquinho para o nível 4. Ou seja, 1, 2 e 3 às vezes estende um pouquinho para o nível 4. Isso quando o pescoço é N0, esvaziamento eletivo, tá certo? A partir de T2. E quando N é positivo, aquilo que a gente já falou, radical. Falou em esvaziamento cervical terapêutico, quando o N é positivo, o paciente tem metástase, a gente fala em esvaziamento radical. Modificado quando possível, né? Se a gente pode preservar, a gente preserva, se não é radical clássico mesmo. Ficou tranquilo de entender isso agora, né? E aí sim, o que puxa a gente a fazer mais um tratamento cirúrgico, né? Quais que são as características que deixam a gente mais pendente a operar? Primeiramente, ressecções perosas, ou seja, ressecções pela boca. Se a gente consegue abrir a boca do doente, chegar lá e tirar tudo, faz, entendeu? É algo muito mais tranquilo. E aqui existe um aparato, um advento que veio para ajudar a gente, que é a TORS, tá certo? Que é a cirurgia robótica transoral, tá bom? Isso aqui não é todo lugar que tem, mas se tiver disponível, inclusive na sua prova, pode ser que tenha, né? A prova sempre pode tudo. É um fator que traz para próximo da cirurgia, tá bom? O tratamento. Ainda, invasão de osso, quimio, radioterapia não são bons tratamentos para quando a gente tem invasão óssea. Então, se você consegue tirar esse pedaço de osso infiltrado, é melhor. Então, cirurgia. Invasão da boca. A boca, a gente vai ver, o principal tratamento de boca é cirurgia. Falou de boca, é igual a cirurgia. É muito agressivo, então a gente sempre opera. Invadiu boca, então puxa, na orofaringe que invade boca, a gente puxa, tende a fazer tratamentos cirúrgicos, tá bom? E T4A, que já tem um volume tumoral grande, a gente precisa fazer pelo menos um debulk, vamos dizer assim, dessa massa tumoral, a gente tende a fazer cirurgia, tá certo? E aí tem alguns acessos que a gente precisa saber e conhecer, pelo menos já ter ouvido falar, para quem não for fazer cabeça e pescoço, ouvir falar, porque isso às vezes aparece na prova e você pode se confundir, não entender o que é. Para quem for fazer, é bom que saiba um pouquinho mais de detalhamento, que é o que eu vou mostrar. A gente está num curso de cirurgia. Nós somos cirurgiões, eu sou cirurgião. Então o que a gente gosta é de imagens. Então eu vou mostrar para vocês entenderem o que é isso. PEROS, o acesso cirúrgico PEROS, aquele pela boca, né? Isso aqui eu mostrei para vocês entenderem, é aquele robô. É o robô que você está acostumado a fazer barriga, que você já viu para fazer, o pessoal da urologia usa bastante. Aqui a gente também pode usar, só que entrando pela boca, PEROS, tá certo? Ressecção de um saco de orofaringe PEROS. Além disso, tick flap, é o flap de queixo, de mento mesmo, é como diz o nome. A gente fende o mento, tá certo? E abre a pele para conseguir acessar lá atrás. Esse caso aqui a gente fez com uma mandibulotomia, ou seja, a gente cortou a mandíbula e consegue rodar a mandíbula para acessar lá atrás. Aqui no caso a gente está vendo a base da língua, a gente não está vendo a orofaringe, mas igual, olha a exposição que a gente tem da boca e da orofaringe. É um acesso para a orofaringe cirúrgico. Além disso, a gente pode fazer, em vez de fender a mandíbula e só girar, a gente pode retirar um segmento da mandíbula. Fazer uma mandibulectomia. Olha a exposição que a gente tem nesses casos. A gente fez um tick flap, tá vendo? A gente fez rodou esse retalho do mento,
e retirou um pedaço da mandíbula. Olha como que a gente consegue acessar bem a orofaringe nesses casos. Aqui, lógico, já foi esvaziado o pescoço também, aqui também. Olha esse aqui, quando a gente tirou essa parte, a gente consegue ver inclusive a sonda nasointeral passando lá atrás na faringe. É um acesso muito bom, mórbido, mas muito bom, tá bom? Às vezes a gente fecha e você nem percebe, que você nem imagina que o paciente fez uma cirurgia dessa monta aí. É bem bacana. São cirurgias bonitas também. Outro acesso, que é um feijão com arroz do cirurgião de cabeça e pescoço, é a faringotomia anterior. A gente vem por baixo do mento, faz uma incisão horizontal e acessa por baixo a faringe, a orofaringe. Tá certo? Como diz o nome, faringotomia anterior. Além disso, existem também outras técnicas como o pull-through, que é passar por baixo da mandíbula, certo? Empurrar todo o conteúdo da boca, etc., língua por baixo da mandíbula. Aqui também, aqui é um tumor dá uma olhada aqui que eu falei, ó, base de língua. Base de língua é o quê? É orofaringe. A gente está falando de orofaringe. Parte fixa da língua, o terço posterior da língua. A gente pode rebater tudo isso por baixo da mandíbula e tirar aqui pelo pescoço, tá bom? Isso é o pull-through. Quando que a gente vai fazer cada uma delas? Aí, pessoal, depende, aí é discussão de especialista, inclusive os próprios cirurgiões debatem qual é o melhor método. Eu não vou perguntar para vocês isso na prova, mas às vezes cai a palavra, você tem que saber o que é, tá bom? Aqui tem um tipo especial que na verdade não é um acesso, é uma cirurgia chamada comando. Hoje em dia é mais colocada como pelviglossomandibulectomia, né? Na verdade é uma sigla, tá? Que é Combined Mandibulectomy and Neck Dissection Operation. É a combinação de mandibulectomia com esvaziamento cervical. Você retira um pedaço da língua, da mandíbula, e esvaziamento cervical em monobloco. É o que eu estava mostrando aqui, ó. Esvaziamento cervical, você retira um pedaço aqui, tirou boca também, fez uma mandibulectomia, uma porção da língua, um acesso em monobloco, tá certo? Esse é o comando. Às vezes você vai ver na sua prova comando, é isso aqui que ele quer dizer, tá bom? É um tipo de acesso também. Aí falamos do que traz para a cirurgia, puxando para minha sardinha, né? Agora, o que o pessoal da Onco alega, que fatores favorecem um tratamento quimio-radioterápico? Primeiro, acesso cirúrgico mórbido, vocês já viram. Mandibulectomia, mandibulotomia, isso aí tudo às vezes pode ser muito mórbido. Um paciente que está cheio de comorbidade, por exemplo, não suportaria uma cirurgia, às vezes é impeditivo, é um fator que favorece o tratamento quimio-radioterápico. Quando é HPV positivo, por ter um melhor prognóstico, isso é controverso, tá bom? Nem todo mundo aceita isso como verdade, mas é um fator que pode favorecer tratamento quimio-radioterapia. Invasão da hipofaringe ou supraglote. Pessoal, quando a gente tem invasão de hipofaringe ou supraglote por contiguidade, a gente às vezes tem que fazer uma laringofaringectomia associada. Imagina se for um tumor de base de língua, a gente vai ter que tirar toda a língua. É muito mórbido isso aqui. Isso aqui praticamente contraindica a cirurgia, por isso favorece quimio-radioterapia. Tirar a língua e mais a laringe, né? É bem mórbido para o paciente. Tumores ressecáveis, é lógico, quimio-radioterapia concomitante ou até mesmo radioterapia exclusiva, dependendo até do status de performance do paciente. Tá bom? Isso aqui diferencia o que puxa para um lado ou para o outro essa balança. Dá uma olhada nessa questão da USP de 2020, das especialidades cirúrgicas, e a gente já volta para fazer ela junto, tá bom? Dá um pause aí, a gente já resolve juntos. Foi? Em relação às diferenças epidemiológicas clínicas e de prognóstico dos carcinomas de cabeça e pescoço associados ao HPV, ou seja, sexo de orofaringe HPV positivo, sem associação com HPV ou HPV negativo, tá bom? Assinar a alternativa correta. Letra A. De maneira geral, os carcinomas de cabeça e pescoço HPV positivo acometem preferencialmente a faringe e apresentam um melhor prognóstico. Tá até que bonita, né? Mas faringe, na verdade, é orofaringe. Mas vamos deixar na manga essa questão, essa letra aqui. Letra B. A radioterapia não é recomendada para carcinomas de cabeça e pescoço HPV positivo, sendo a cirurgia a melhor opção nesses casos? Não, pessoal, a gente viu que a gente pode, inclusive, fazer quimio e radioterapia para esses pacientes. Então, letra B está errada. Letra C. Os carcinomas de cabeça e pescoço HPV positivo ocorrem mais frequentemente na laringe de indivíduos acima de 55 anos? Não, pessoal, eles ocorrem mais frequentemente na orofaringe. É o único sítio que já foi demonstrado cientificamente essa associação do HPV, tá bom? E geralmente numa faixa etária de 40 a 50 anos, tá bom? Então, letra C errado. Letra D. As metástases dos carcinomas de cabeça e pescoço HPV positivo são raras
e diferem das metástases do HPV negativo, onde elas são comumente císticas. Pessoal, aqui estaria certo se a gente invertesse o HPV positivo com o negativo. Geralmente é o HPV positivo que dá mais metástase e que dá metástase cística, tá bom? Então letra D errada, se a gente invertesse ficaria legal. Sobra pra gente então a letra A. Aqui a USP de Ribeirão, ela fez uma questão muito boa realmente, ela só pecou um pouco, no meu ver, de colocar a faringe. A faringe a gente vê naso, oro e hipofaringe, né? É a resposta, é o gabarito da questão, a gente não briga com a questão, mas o mais correto seria, preferencialmente, a orofaringe, tá certo? Tudo bem? Vamos adiante. Outra questão da USP de 2021, tá certo? Da prova de cabeça e pescoço. Dá uma lida, dá um pause e a gente volta já. Conseguiu? Ficou com muita dúvida? Vamos junto. Paciente do sexo masculino, 38 anos, sem comorbidades, não tabagista e não tilista. Lembra que eu falei, a questão ela não dá informação de graça. Guarda isso. Procurou ambulatório com lesão ulcerada em amígdala esquerda há 4 meses. Amígdala, orofaringe. Tudo bem. Biópsia incisional com resultado de carcinoma epidermoide, ou seja, um SEC de orofaringe, muito possivelmente HPV positivo. Apresenta nódulo palpável de 2 centímetros em nível 2 à esquerda, em que a tomografia mostrou tratar-se de linfonodo com centro necrótico, ou seja, mais uma informação, uma metástase cervical com centro necrótico ou cístico, também pode ser sugerindo HPV. Por favor, mais uma vez, educação da USP, assinale a alternativa correta. Letra A. A etiologia provavelmente está associada ao vírus EBV. Parou, pessoal. Lembra que a gente fala de EBV para nasofaringe. A gente fala de orofaringe HPV. Então, letra A errada. Letra B. A etiologia provavelmente está associada ao vírus HPV. Legal, pode ser, né? Homem mais jovem, não é tilista, não é tabagista, metástase lateral cística, legal. Embora isso não altere o tratamento, o paciente apresenta melhor prognóstico. Parece muito boa essa alternativa, vamos guardar ela. Letra C. A etiologia provavelmente está associada ao vírus HPV, ok? Mas não há indicação de realizar essa investigação, pois não altera a conduta. Galera, sempre a gente precisa investigar isso, porque a gente altera o prognóstico, a gente inclusive altera o estadiamento. Lembra? Isso vai alterar a nossa conduta sim. Então, letra C, errada. Letra D. Está indicada investigação adicional com pesquisa de mutações genéticas do cromossomo 38 por tratar-se de caso com apresentação atípica. Galera, primeiro que é uma apresentação bem típica, a gente já viu isso. Segundo, a gente pesquisa na imunohistoquímica a proteína P16, tá certo? Então, letra D está errada. Nosso gabarito, então, corretíssima. Alternativa B de bola. Muito bem. Vimos quase tudo que a gente tinha para ver de carcinoma de orofaringe, vocês já estão craques nisso, certo? Vamos agora para hipofaringe, continuando a sequência da faringe. A hipofaringe, pessoal, eu coloquei aqui um pouquinho de anatomia dela, porque ela é bem confusa, na verdade, de se entender. O que se compreende na hipofaringe? Primeiro, os seios piriformes, pessoal. Seios piriformes são esses seios aqui de cima, onde inclusive está a lesão aqui, laterais. Essa parte superior é a hipofaringe, ela é bem pequena. A área pós-cricoide, atrás da cricoide, com as paredes inferoposterior e inferolateral. E eu coloco aqui que ela tem uma relação muito próxima justamente com a supraglote. A gente vai ver ainda a segmentação da laringe, mas aqui é uma proximidade muito grande com a supraglote, a parte de cima das pregas vocais. Repara, a gente tira uma foto da hipofaringe, a gente tira uma foto também da supraglote, né? Isso aqui é muito importante para a gente entender o comportamento desses tumores, tá bom? Ele não cai tanto assim em prova também, tem outras questões que mais caem de sexo, mas eu trouxe inclusive essas questões que eles cobraram para a gente discutir um pouquinho. Outro motivo é porque geralmente ele tem tratamento não operatório, você prefere um tratamento não operatório para esses tumores. Por isso, prova de cirurgia geralmente não dá tanta ênfase. Ele tem uma resposta boa, quimio-radioterapia, tá certo? Normalmente, quando a gente diagnostica esses tumores, eles já estão em estágios muito avançados. Tá bom? E aí, quando você vai ressecá-lo, quando precisa ressecar, você faz uma laringofaringectomia com glossectomia por margem. Repara, você às vezes tem que tirar toda a língua, toda a hipofaringe e toda a laringe para a margem. É muito mórbida essa cirurgia, tá? E outra, quando se faz assim, ainda assim, você parte com uma cirurgia e fala, não, vou encarar, vou meter um bisturi,
Depois da cirurgia, o paciente fica com uma morbidade muito grande, aspiração, necessidade de traqueostomia, tá bom? São detalhes assim que falam contra o tratamento cirúrgico desses tumores, tá bom? Mas eu trouxe aqui para a gente discutir, bem rapidinho, sobre neoplasias malignas de hipofaringe. Selecione a alternativa correta, por favor. A gente já sabe que é da USP, 2021, cabeça e pescoço. Letra A. A minoria dos casos é diagnosticada com doença localizada na hipofaringe. Pessoal, exatamente isso que eu falei, né? Os tumores de hipofaringe, geralmente, quando diagnosticado, eles começam a invadir outros locais e começam a dar sintomas. Então, dificilmente ele é diagnosticado só na hipofaringe, certo? É o único sítio anatômico em que o estadiamento do TNM, oitava edição, leva em conta a função do órgão. Errado, a gente já vai ver isso em laringe. Tumores de glote na laringe também levam em consideração a função. Tá? A gente vai ver isso com calma depois, não se preocupe. Letra C. A maioria dos casos é passível de ressecção endoscópica e não há necessidade de esvaziamento cervical. Errado, né, pessoal? Se tiver metástase, a gente vai esvaziar pescoço e outra. A maioria dos casos diagnosticado de forma tardia, ou seja, não vai ser uma ressecção endoscópica que a gente vai conseguir tirar. Então, letra C, errado. Letra D. A sintomatologia precoce inclui disfagia ou dinofagia? Não, pessoal. A sintomatologia ela não é precoce. Se fosse, a gente diagnosticaria precocemente também. Justamente por não ser precoce, por ser tardia, ou seja, tem que começar a invadir outras estruturas, a gente tem tumores mais avançados. Letra D, errado. Tá bom? Vocês viram que só com esse conhecimento, esse bom senso, a gente consegue responder essas questões. Agora, próximo SEC, próximo sítio anatômico que a gente vai ver é boca. Boca é muito importante. Boca, eu quero que vocês estejam extremamente ligados. Por isso que eu vou falar para vocês fazerem uma pausa agora. Ah não, Felipe, mas eu quero tocar, eu quero continuar. Não, dá uma pausa porque vai ser importante para vocês, tá bom? Dá um cafezão, tinha um professor meu que falava, cafezão nervoso, pãozinho com chimia do lado, prepara, dá uma esticada, respirada, uma esticada nas pernas. Vai ser muito importante vocês entenderem bem os conceitos de boca e a gente continuar debulhando aí o sexo, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, então, 5 minutinhos, 10 minutinhos, brinca com o cachorro, dá atenção para a irmã, faz o que vocês quiserem, a gente volta já já para falar de sexo de boca. Aguenta aí, até já!